coletivos, e existem casas que são mais isoladas e que tornam a necessidade de sistemas individualizados. Então, quando vai ser, né, vai ser um coletivo, um semicoletivo individualizado, vai depender muito das características e da distância também entre as casas. O que acontece geralmente na área rural, do ponto de vista de esgoto, é isso. O esgoto ele é jogado num buraco, que é uma fossa rudimentar, também conhecida como fossa negra. Esse esgoto ele some aqui, ele vai percolando nesse solo, ele penetra no solo até chegar uma hora, ele pode encostar, ele pode entrar em contato com o lençol freático, e o lençol freático muitas vezes é a fonte de água da própria residência. Então, está se fechando um ciclo de contaminação, onde a água contaminada pela fossa vai chegar no lençol e vai voltar à boca da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quais são esses números aqui em São Carlos? A gente não sabe, nós não temos exatamente esses números de pessoas atendidas por sistemas adequados ou não de saneamento. Muitas vezes essas fossas, esses buracos cavados, têm uma tampa de concreto, como esse caso, que faz uma pessoa pensar que colocar uma tampa de concreto resolveu o problema. Mas não, o problema está aqui embaixo. E existem situações como essa, por exemplo, uma fossa completamente encharcada, espalhando esgoto para tudo que é lado. Então, existe todo tipo de situação que a gente pode encontrar. Do ponto de vista técnico, existe a questão da solução tecnológica, do sistema de tratamento que vai ser adotado, que é muito importante, necessário, que funcione, que seja eficiente, que atenda às necessidades do ponto de vista do tratamento do esgoto em si e das questões de saúde ambientais inerentes, mas também tem que saber conhecimento, tem que ter sensibilização, né, para que saneamento rural é diferente de saneamento urbano. No saneamento rural, as pessoas elas têm que estar muito atentas, porque elas são parceiras. O beneficiário é um parceiro do poder público no sentido de estar acompanhando dia a dia o sistema, o funcionamento dele. Então, ele tem que estar sensibilizado e tem que entender, tem que estar capacitado e tem que entender como é que as coisas acontecem. E depois também da instalação, o sistema funcionando, a instalação do sistema também não resolve o problema, existe a necessidade do acompanhamento, gestão, recursos financeiros, para fazer a gestão dos sistemas instalados. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem duas tecnologias que foram desenvolvidas pela Embrapa, que eu vou comentar com vocês, para tratamento de esgoto, e tem uma para tratamento para cloração de água, que é um clorador que eu não vou mostrar aqui. Mas, basicamente, são sistemas simples, né? A fossa biodigestora é um sistema simples, de construção facilitada, os materiais são facilmente encontrados, né? Não são materiais específicos, são basicamente caixas de fibra de vidro, tubos e conexões hidráulicas de esgoto que encontra em qualquer loja de material de construção. O sistema, depois de instalado, ele funciona super bem, atende aos parâmetros de tratamento de esgoto para uma família. Esse sistema foi desenvolvido por uma família com até 5 moradores, mas também é facilmente redimensionável. A gente também prega muito a questão do reuso agrícola seguro, a gente aproveita os nutrientes, mesmo depois de tratado, aquele efluente tratado, ele ainda tem nutrientes e tem água, então a gente recicla a água, evita, né? Evita de ficar pegando água do curso d'água para a agricultura, faz essa reciclagem, aumenta o ciclo de vida da água, que é muito importante. Outra tecnologia que a gente trabalha também, é a questão do jardim filtrante, uma tecnologia que a gente chama também baseada na natureza, onde você tem o tratamento sendo realizado por plantas e micro-organismos dentro de um pequeno lago, são plantas adaptadas a sistemas aquáticos, né? São macrófitas aquáticas que a gente chama, e é um sistema também de manutenção muito simples. O Flávio Marquezin, que vai falar daqui a pouco, ele tem essas duas tecnologias instaladas lá na propriedade dele. E a questão é a seguinte, a gente tem que olhar, então, antes, durante e depois, a gente tem que conhecer as pessoas, tem que capacitá-las, tem que sensibilizá-las, com a população, para trabalhar com educação sanitária, educação ambiental, trabalhar com as crianças, material com linguagem adequada, fazer acompanhamento das unidades instaladas, ver se as pessoas têm dúvidas. Como eu falei para vocês, a questão dos multiplicadores, dos agentes, dos técnicos que vão trabalhar, também tem que ser capacitados. Saneamento rural ele é transdisciplinar, não é um aspecto somente de engenharia. Como eu falei para vocês, então tem aspectos sociais envolvidos, tem aspectos de engenharia, tem aspectos tem aspectos relativos ao reuso e assim por diante, então, de agronomia. Então, tudo isso é fundamental, saúde pública. Então, a gente tem que trabalhar muito
também com a questão de informação, uma informação correta nas diferentes linguagens. Então, uma tecnologia que é adotada, ela tem que ter valor para o beneficiário, ele tem que entender, falar, não, isso daqui é bom para mim, eu vou cuidar. E, para isso, a tecnologia tem que ser adequada, a gente tem que pensar em política pública, inclusive diagnósticos, bons diagnósticos, normas e investimentos para que isso ocorra. E a gente tem que pensar na questão da execução de gestão e, inclusive, a questão de parcerias para a parte da gestão pós-instalação. Eu acho que a questão de gestão, inclusive, a Prefeitura de Campinas, por meio do colega aqui do Geraldo, muito obrigado, viu, Geraldo, pela sua presença, desde já, é fundamental para mostrar um caso bastante interessante de sucesso sobre saneamento rural. Mas algumas sugestões que a gente pode colocar com relação ao Plano Municipal de Saneamento, uma delas é a questão do diagnóstico. A gente não sabe muito bem qual que é o tamanho do problema da área rural são carlense, que residências têm sistemas de tratamento adequado, quais não têm, o que tem que ser feito, qual o número de moradores, quais as características das residências. Pensar num plano de ação e com estimativa de custo, estabelecer critérios de prioridade, pensando também nessa questão de preservação de mananciais, adensamento e assim por diante. Beneficiário, né? Ele deve participar dos processos, ele deve ser ouvido. Eu falei de duas tecnologias, né? Da fossa biodigestora e do jardim filtrante, mas existem uma série de outras tecnologias que podem ser pensadas também. Na execução do processo, né? Deve ser considerado, além dos aspectos da engenharia, as questões sociais e de gestão dos sistemas instalados, e pensar na questão de uma visão transdisciplinar e capacitação dos técnicos envolvidos para que o sistema funcione bem também, desde a sua concepção até a sua gestão. O trabalho está envolvido, está relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o Objetivo 6, mas tem uma série de outros objetivos de desenvolvimento sustentável que estão também ligados e que são importantes para que a gente pense em desenvolvimento do futuro, não só do nosso município, mas do futuro do planeta como um todo. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, basta acessar a nossa página da Embrapa e também estou à disposição para algum questionamento, alguma dúvida. Tá? É isso. Desculpa ter sido muito rápido, muito corrido, mas os outros também devem falar. Obrigado. Obrigado você, professor Wilson. Excelente apresentação. Um dado recente do IBGE diz que São Carlos tem aproximadamente 1.000 famílias em área rural, né? Está falando de aproximadamente 4.000 pessoas, mas, de fato, essa mesma matéria que cita esse dado diz que a prefeitura não possui um levantamento de quantas dessas famílias fazem uso de alguma tecnologia, né, para mitigação do impacto de saneamento ou qualquer coisa do tipo. Então, muito importante ter esse diagnóstico para poder pensar uma ação efetiva, uma política pública. E outra coisa que é interessante é o baixo custo, né, das tecnologias que você apresentou, tanto da fossa séptica quanto do jardim filtrante, que viabilizam a sua replicação do ponto de vista social mesmo. Bom, eu vou pegar o gancho do Flávio, que é um dos beneficiários, né, um educador ambiental, uma pessoa que há muitos anos trabalha com isso, para falar um pouco da experiência dele, né, com as tecnologias, com a educação ambiental e como ele vê a importância da fossa séptica, do jardim filtrante e outras tecnologias sociais de saneamento no espaço rural. Flávio, está com você. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. É isso. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Djalma, o convite, né, de você, do Wilson, por poder participar dessa iniciativa tão importante para a gente, né? Hoje a gente sabe o valor que nós temos lá dentro do sítio, né? Que é essas tecnologias, né? E o sítio São João, ele é uma unidade de agricultura familiar, é um sítio pequeno de 14 hectares, onde nós temos as tecnologias, construções, alguns outros projetos dentro de 4 hectares e a gente consegue produzir em 10 hectares, né? Hoje nós temos, além do sistema de tratamento de esgoto, a gente tem toda a parte de floresta protegendo, então eu acho que o saneamento rural ele não fica só no caso de saneamento de tratamento de esgoto, né? Ele vai muito além, né? Mas é coisa para a gente se discutir depois, talvez no final a gente conversar um pouco sobre essas coisas aí, se der tempo, né? Mas eu tenho essa fossa, a primeira fossa que foi instalada no sítio, vai fazer 20 anos o ano que vem, né? Então, foi muito bacana assim, a história, né? Porque eu ouvi o professor Novaes falar dessa tecnologia e logo em seguida eu comecei a procurar a Embrapa para me poder implantar no sítio.
porque todo o esgoto do sítio ele era jogado diretamente no Ribeirão Feijão, né? Que é um importante manancial de abastecimento público da nossa cidade. E a gente, na época, também nem sabia, né, que o rio era tão importante assim, né? Então, depois que nós fomos sabendo de tudo isso, foi avançando os projetos no sítio, né? Essa primeira fossa foi em 2002, depois veio o jardim filtrante, o primeiro jardim filtrante em 2011, depois fizemos uma outra fossa em 2013 para dar conta, porque o sítio passou a ser um espaço de visitação, né? Tanto de pesquisa como de educação ambiental, e aí nós tivemos que correr atrás disso. E fizemos mais um jardim filtrante em 2014. Tudo com um projeto com a Embrapa, estudando junto. Eu acho que isso que o Wilson falou é importantíssimo, você conhecer a necessidade de cada um, né? Porque no meu caso é um pouco diferente, porque a gente tem essas visitações do sítio, mas o produtor, que ele tem uma família de 5 pessoas, é bacana ele ter essa tecnologia, né? E conseguir usar os produtos dessas tecnologias, né? Eu, na época, eu desconfiava muito que esse esgoto da fossa biodigestora, ele pudesse ser usado, né? Porque a gente não tinha tanta informação e tanto contato assim, com pesquisadores, né? Então, era difícil a gente entender que, através das nossas fezes, se poderia ter um adubo orgânico, né? E isso foi muito legal da gente estar mostrando nesses anos aí, né? Que realmente funciona. Porque quando eu fiz um plantio no sítio de restauração em 2007, nós usamos muito o efluente da fossa nas mudas que foram plantadas. E deu um resultado... Eu queria ver realmente essa mudança, né? Alguma comparação, né? E deu um resultado muito bacana. E depois veio os projetos de formação de muda nativa, o uso desse efluente no pomar, né? Hoje a gente tem um pomar agroecológico e a gente sabe que o resultado dele é fantástico, né? E o jardim filtrante é uma tecnologia que no começo nós colocamos as plantas, né? Deu um resultado bacana, né? A partir de 2011, nós passamos a ter praticamente 100% do esgoto tratado no sítio, e foi despertando em mim um interesse de se produzir mudas ornamental para vender, tá? E isso daí hoje está um sucesso bacana, sabe? A gente dei uma mexida no jardim, não deixando de tratar o esgoto, né? Que é as águas cinzas, né? De corrente de chuveiro, de máquina de lavar, de pia, e consegui ainda vender mudas, né, de plantas, né, ornamentais. Então, ele tem essa facilidade também. E agrega muito valor, tá? E é isso aí que acho que tem que mostrar um pouco para as outras pessoas que existem essas possibilidades também, tá? De gerar renda em cima de um tratamento de esgoto, sabe? A gente consegue convencer e mostrar realmente que dá certo, tá? Uma outra coisa que eu acho muito interessante estar falando é a questão de manutenção desse sistema, né? O jardim filtrante, eu fiz uma mudança nele para mim produzir plantas, né? Para eu ter uma melhor dinâmica ali de estratégia de produção de plantas. Mas a fossa biodigestora, por exemplo, que eu tenho ela desde 2002, eu nunca precisei mexer, né? É um medo, né, que a gente na época tinha de, você vai ter que pegar o trator, pegar um chupão lá, colocar dentro e tirar o lodo que se forma, porque isso é um trabalho, né, que o produtor rural ele já é tão envolvido com as questões de produção e ainda teria mais um trabalho, mas isso não aconteceu, né? Então, hoje a gente vai lá na primeira caixa, mexe e você não vê formação de lodo. Então, isso é bacana, né? Então, e é isso que o Wilson também comentou, que a água, né, principalmente aqui na nossa cidade, os 2 mananciais de abastecimento estão na área rural, né? Então, é muito importante disseminar esse trabalho aí e fazer realmente esse trabalho avançar para que a gente consiga ter uma água de melhor qualidade. E o que é legal é quanto mais a gente conseguir que essa água chegue para o tratamento dela mais pura, menos produto químico a gente vai usar para tratar essa água. Porque a gente sabe que tem muitos produtos químicos que é prejudicial para a nossa saúde também. Então, essa água chegando com uma melhor qualidade, consequentemente, a gente usa menos produto e a gente vai ter uma água melhor na nossa cidade, no decorrer do tempo. Tá? Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o saneamento, mas a gente pode deixar para o final.
Tá certo. Obrigado por sua fala, Flávio. Eu já vou chamar o Geraldo, mas antes de passar a palavra para ele, que é servidor da Secretaria de Meio Ambiente lá de Campinas, que é uma referência nessa área e também nos debates sobre PSA, os pagamentos por serviços ambientais, eu queria só comentar que a gente tem um reloginho que a gente colocou aqui, mais para orientar aqui, para a gente conseguir organizar o tempo. Estamos colocando aqui 7 minutos para falas, mas fiquem à vontade, tá? Para falar mais, falar menos, enfim, só para a gente se orientar mesmo nas falas iniciais. Então, eu queria convidar o Geraldo para fazer uso aqui da palavra e já agradecer ele pelo convite de estar aqui conosco hoje. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado, Djalma. Boa noite a todos. Agradeço o convite da Câmara Municipal. Eu também vou colocar uma apresentação, né? E vou estar explicando, então, um pouquinho da experiência de Campinas. Vocês enxergam minha tela? Sim. Sim. Bom, vamos lá, então. Bom, eu sou engenheiro ambiental da Secretaria de Campinas, já estou completando quase 10 anos e atualmente também respondo por ações de incentivo ambiental nas áreas rurais de Campinas, coordeno uma equipe. Então, eu já vou mostrando de forma geral o resultado, depois eu vou explicar como que a gente chegou, né? Então, Campinas tem um portal ambiental, que qualquer um pode entrar no site e acessar as informações ambientais. É um portal bem bacana, inclusive com informações de alguns programas, como é o caso do Programa de Saneamento Rural Sustentável de Campinas. Então, todas essas bolinhas vermelhas são sistemas de tratamento de esgoto que foram doados pela Prefeitura nas áreas rurais de Campinas. A gente tem mais de 230 sistemas doados, né? E aqui alguns pontos que a gente considera importante, né? E a gente, quando conversa com outros municípios, que a gente sugere como início, né? O primeiro é a questão de planejamento e organização. A Secretaria do Verde, ela usou uma estratégia de vincular o saneamento rural com o programa de PSA, água, né? Pagamento por serviços ambientais para a produção de água, né? Isso deu muito certo, eu já vou explicar por quê. O mais importante é a questão da legislação, né? A gente, no início, foi muito questionado pelos critérios, pela base legal, né? Como que a gente ia usar dinheiro público para doar sistemas em propriedades privadas, e todo esse arcabouço legal a gente teve que construir, né? Convencer a Secretaria de Assuntos Jurídicos e de Finanças aqui de Campinas. A gente também, muitos pensam no PSA só como incentivo monetário, né? Mas também existem os incentivos não monetários, que é muito importante, como é o caso de doação de muda, reflorestamento, apoio técnico, conservação de solo e a doação de sistemas de tratamento de esgoto nas áreas rurais, que a gente entende, então, como um incentivo não monetário. Garantir a diversidade dos recursos, né? Garantir um projeto duradouro, independente da gestão política, né? E bons parceiros. Então, eu começo com os parceiros, né? A gente tem um termo de cooperação com a Embrapa já desde 2018, né? A Embrapa Instrumentação de São Carlos é um grande parceiro de Campinas, juntamente com a Sanasa, Sindicato Rural, as universidades, PUC, Unicamp, o próprio Conselho Diretor de PSA, que quem faz a gestão aqui do PSA em Campinas, junto com diversas secretarias municipais e os conselhos também, Conselho de Meio Ambiente, Conselho Rural, Conselho de Unidade de Conservação, a APA de Campinas, junto com a CAT, né, agora chamada Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em relação ao planejamento, Campinas publicou em 2013 o seu plano municipal de saneamento básico. Em 2013, a gente descobriu que a empresa de água e esgoto, a Sanasa, por lei, ela só tinha competência de atuar na área urbana de Campinas. Então, desde 2013, a Secretaria do Verde assumiu a responsabilidade pelo saneamento rural,
que começou a se estruturar. Então, depois veio outros planos municipais, como é o caso do Plano Municipal de Recursos Hídricos, Plano do Verde e Plano de Educação Ambiental. E diversos programas derivados, né, como é o caso do PSA, do saneamento, do Programa de Recuperação de Nascentes, e por aí foi seguindo. Em 2014, a gente já tinha um programa, né, para saneamento rural em Campinas. A gente achava que o maior desafio seria a obtenção de recurso, né, também foi difícil. Hoje já não é mais difícil, inclusive o FEHIDRO, as bacias hidrográficas, as agências de bacias já destinam recurso para pagamento de PSA e, inclusive, aquisição de fossas sépticas para as zonas rurais. O maior desafio nosso foi realmente a questão da legislação, que a gente foi adequando, né? E aí, em 2016, a gente publicou o Plano de Recursos Hídricos, que deu toda a base para a regulamentação do PSA Água. A gente foi visitar a cidade de Extrema, que é referência em pagamento por serviços ambientais, o programa Produtor de Água e outros municípios, e fomos nos preparando para definir critérios, áreas prioritárias por bacia hidrográfica em Campinas, para estar trabalhando com o programa de saneamento rural junto com o PSA. A nossa lei de PSA de 2015, e em 2017 a gente regulamentou o pagamento por serviços ambientais hídrico, né, o PSA Água. Junto com a lei, ela trouxe diversos instrumentos que a gente também precisaria regulamentar, como é o caso da criação de um conselho diretor, que eu já falei, o próprio decreto do PSA Água, definir as fontes de financiamento. Então, hoje, quem paga os proprietários são o nosso Fundo Municipal de Meio Ambiente, é o PROAMB, que a gente chama. Baseado no resultado do Plano de Recursos Hídricos, a gente criou uma área, né, prioritária para pagamentos por serviços ambientais e também abriu um cadastro que ele é voluntário para a inscrição das propriedades. Então, esse é o resultado do Plano de Recursos Hídricos, que definiu as áreas estratégicas para gestão das águas em Campinas, né? As azuis são as áreas mais importantes, que a gente chama de zona de proteção e recuperação de manancial, porque elas estão antes da captação de água para abastecimento público, tanto no Rio Atibaia quanto no Capivari, né? E as áreas verdes são áreas de produção de água rica, né, em nascentes e cursos d'água, que também a gente faz o saneamento rural junto com o PSA, essas áreas são prioritárias. Todo o nosso arcabouço legal, né, desde a lei até a portaria de nomeação do nosso conselho, o regimento interno do conselho, as resoluções de área prioritária e critério de pagamento, o decreto de regulamentação e os editais que a gente já publicou até o momento, né? Como eu falei, né, no decreto, então, do PSA Água, já deixa claro a questão do incentivo não monetário, para a gente ter uma base legal para a doação, né, nesse caso, fossas sépticas ou outros sistemas de tratamento de esgoto nessas áreas rurais. Então, hoje a gente tem esse instrumento legal que a gente pode comprar e doar, né, nas áreas rurais. Mas o conceito é bem amplo dos incentivos não monetários que a gente trabalha em Campinas. De forma resumida, como que funciona o projeto de saneamento rural de Campinas? Primeira etapa, diagnóstico da bacia, né? Então, a gente vai a campo, faz entrevista com os proprietários rurais, as famílias, né? Levanta se o sistema está adequado ou não, que tipo de sistema é, se é uma fossa negra, se é lançamento direto, se ele tem algum sistema alternativo, se o sistema está junto ou não, água cinza com água negra, né? Para a gente pensar já em qual seria a melhor solução, isso também discutido com os moradores das áreas rurais. Depois, a gente inicia a captação de recurso. Como eu falei, tem bastante edital já a fundo perdido, que, né, para a captação desses recursos. O nosso fundo municipal já tem dinheiro, inclusive, carimbado no fundo,
né? A gente tem licenciamento municipal ambiental, que tem taxa, tem a fiscalização, que esse recurso vai para o fundo e é utilizado para os projetos ambientais. E também começamos a utilizar termo de ajustamento de conduta para comprar sistemas de tratamento de esgoto, né? Então, a multa em Campinas pela fiscalização, um auto de infração, uma multa já sai com desconto, né? Porque o compromissário, o infrator, ele vai ter que reparar o dano ambiental que ele causou, então ele firma um TAC e, dependendo da valoração do dano ambiental, a gente direciona, se o impacto for nos recursos hídricos, por exemplo. Uma das principais aquisições são sistemas de tratamento de esgoto para doar nas áreas rurais, para estar adequando, então, o saneamento em áreas rurais. Depois a gente faz a seleção dos domicílios beneficiados, nem sempre, né, todas as propriedades, as residências, a gente consegue doar o sistema. Depois a gente faz a aquisição e entrega, né? É claro que através de TAC é bem mais rápido e simples, não tem burocracia de licitação, não é dinheiro público, é o próprio compromissário, o infrator, que compra o sistema e doa na área rural. Depois a gente faz a capacitação da comunidade, das famílias beneficiadas, a gente faz mutirões, né, dia de campo, inclusive com a presença da Embrapa e de outros parceiros. A instalação e manutenção é contrapartida de quem recebe a doação do sistema. Então, o morador rural recebeu o sistema, é obrigação dele instalar e fazer a manutenção. É claro que a gente faz todo o treinamento para isso e depois inicia o momento de acompanhamento e monitoramento contínuo. Só alguns números, então, a gente tem 234 sistemas doados em 116 propriedades rurais de Campinas, né? 100 desses sistemas foram financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, 134 por termo de ajustamento de conduta, né? Desses 234, 10 são jardim filtrante, 134 fossas sépticas modelo Embrapa e 90 biodigestores comerciais, modelos da Aqualimp, Fortileve e assim por diante. A gente já fez, desde 2017, 8 oficinas, em praticamente todas as regiões rurais de Campinas, em conjunto aí com os parceiros. Então, a gente é uma oficina de um dia todo que a gente consegue instalar junto com as famílias que vão receber o sistema. A gente instala o sistema, faz uma parte teórica bem rápida e uma parte prática, mostrando a instalação e manutenção dos sistemas. E a gente fez uma reunião técnica também, inclusive organizada pela Embrapa, aqui em Campinas, que a gente reuniu diversos atores, principalmente prefeituras municipais que tinham interesse nesse trabalho de saneamento rural, né? Ele foi lá em 2018 e marcou o nosso convênio, assinatura do convênio com a Embrapa. Pessoal, muito rapidamente, né? O nosso tempo é bem curtinho, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Perfeito, Geraldo. Muito obrigado pela apresentação. Se você puder depois passar para a gente esse arquivo, né, com os dados, com as informações, eu vou ficar grato. Posso sim. Eu não estou, acho que, conseguindo... Eu já tirei a apresentação? Né? Não, está aparecendo ainda. Tem que ir no Zoom, acho que apertar o botão Geraldo, tá vendo esse Meeting Controls? Aperte no botão, está no vermelhinho aí. Beleza. Aí foi. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Em breve a gente vai estar também pessoalmente conhecendo um pouco mais de perto a experiência de vocês. Quero já convidar o professor Tundizi para falar aqui com a gente um pouco das perspectivas, né, para a revisão do plano de saneamento aqui de São Carlos e as perspectivas também da inclusão do saneamento rural, das tecnologias da Embrapa, desse convênio com a agricultura, como ele vê todo o cenário e os próximos passos. Professor Tundizi, muito obrigado, a palavra está com você. Muito obrigado, eu queria saudar o caro vereador, Djalma Nery, e os outros participantes. Evidentemente, gostei muito da apresentação, tanto do Wilson como do Geraldo, e evidentemente do Flávio, que eu conheço há muitos anos, e tenho, inclusive, visitado periodicamente o sítio São João. Bom, eu quero dizer o seguinte,
nós sabemos perfeitamente que o meio ambiente é um mecanismo de transformação social. Eu tenho focado muito esse aspecto, porque é muito importante considerar que todos os aspectos relacionados com o meio ambiente, eles são um mecanismo que vai melhorar a qualidade de vida, vai diminuir as desigualdades e vai ampliar as oportunidades. Então, sem dúvida nenhuma, a questão do saneamento rural precisa entrar nesse nosso plano de saneamento. Ele não ficou, e eu chamei a atenção em 2012, quando eu participei de uma audiência para a discussão do plano. O plano estava muito focado em recursos hídricos, que é muito importante, naturalmente, mas saneamento básico não é só recurso hídrico. Nós temos, por exemplo, saneamento básico é uma questão também de resíduos sólidos, e também uma série de outros problemas que nós temos que atuar. A área rural de São Carlos tem muitos problemas. Por exemplo, não é só em algumas regiões da cidade que nós temos fossas negras. No Varjão nós temos fossas negras, Wilson. Tem muitas fossas negras no Varjão. Na represa do Glô, embora não seja São Carlos, todas aquelas casas da orla ali do balneário Santo Antônio, todas elas têm fossas negras e não tem plano de saneamento e não tem uso de nem fossa séptica, e o projeto que eu ajudei a fazer de coletor de esgotos nessa região está parado. Então, nós precisamos avançar, sim. E avançar significa duas coisas fundamentais. Primeiro, acho que a questão do diagnóstico é fundamental. O diagnóstico nosso é falho. Tem que ampliar a nossa capacidade de diagnóstico de todo esse conjunto. Nós temos assentamentos que também não têm saneamento básico. Nós temos 2 assentamentos, ou mais até em São Carlos, que não tem nada de saneamento, tem muito pouco de saneamento básico. Temos que tratar desse assunto. Em segundo lugar, além do diagnóstico, temos que avançar na adoção dessa tecnologia da Embrapa, que nós vimos através da apresentação do Flávio, do Geraldo, que é fundamental. E nós temos os instrumentos, porque já temos um convênio com a Embrapa, e precisamos avançar nessa direção. Mas eu queria chamar a atenção para outros aspectos, porque o Flávio mostrou muito bem que você pode, com um mecanismo como esse que nós estamos discutindo, de saneamento básico rural, você pode ampliar as oportunidades econômicas na área rural. Ficou muito claro, ele faz mudas ornamentais a partir do adubo que ele produz na sua fossa. Ou seja, nós temos a oportunidade de ampliar a nossa capacidade de trabalho e de renda e de melhor qualidade de vida se nós implantarmos esse plano de saneamento rural. E pelo trabalho do Geraldo, ficou claro também, é uma coisa, vereador, que eu tenho pensado e tentado fazer há anos, que é o PSA. Nós temos que fazer o PSA em São Carlos, é fundamental. Já me perguntaram, mas de onde vem o dinheiro? O dinheiro a gente arruma, precisa fazer o projeto, fazer o plano e o decreto. É algo que nós temos que fazer, porque implantando o PSA, juntamente com essas outras medidas, nós vamos avançar bastante nessa questão do saneamento rural e na oportunidade de melhorar a renda dos agricultores em função desse pagamento de produtos, para pagamento por serviços ambientais. E, por outro lado, isso dá uma enorme capacidade de recuperação. Marquezine falou uma coisa muito importante, e eu medi isso já há vários anos, que é o seguinte: quando o manancial é protegido e ele vem para a cidade para ser transformado em água potável para a sociedade urbana, se ele for muito bem protegido, você gasta só cloro para tratar a água. Quanto é isso? R$2 a R$3 por 1.000 metros cúbicos de água. Se ele não for protegido, eu medi isso em muitas cidades, se o manancial não for protegido, você gasta entre R$200 a R$300 por 1.000 metros cúbicos. 100 vezes mais, 150 no Baixo Cotia, por exemplo,
Na Cantareira se gasta muito menos para tratar a água que vem da Cantareira, em São Paulo, porque você tem áreas florestadas e mananciais protegidos. Se gasta muito menos, pelo menos 40%, 50% menos, do que, por exemplo, no Baixo Cotia, cujos mananciais estão muito, muito degradados, ou na própria represa de Guarapiranga, onde você precisa usar 90 toneladas por mês de carvão ativado. Ou seja, você precisa colocar quase que uma indústria química próxima à estação de tratamento de água para produzir água potável. Quando essa indústria está intacta na zona rural e precisa ser usada. Então, nós temos aí muitas oportunidades. Eu fiquei animado com a palestra dos três, do Wilson, do Flávio e do Geraldo, mas eu tenho um problema, vereador, que eu preciso resolver. E eu leio muito as reflexões do imperador Marco Aurélio, e uma das reflexões que ele fala e que eu uso muito é o seguinte: a única verdade é a ação. É a única verdade. Tem que fazer coisa, não adianta, tem que fazer. Pode falar, mas tem que fazer. Por isso, eu apreciei muito a fala dos três, porque é para fazer coisa. Então, eu preciso fazer. A minha proposta é a seguinte, e pode ser até dentro do plano, mas um adendo. Nós precisamos criar um grupo de trabalho que não será da prefeitura, pode ser um pouco da prefeitura, mas ele pode ser aquele grupo de trabalho que eu fiz, o GPTU, o Grupo de Trabalho de Parques Urbanos, que é coordenado pela professora Renata Bovo Pérez, que fez um trabalho excelente. Eu preciso disso para tocar a administração pública. Nós temos que fazer essa parceria, porque eu tenho poucos técnicos que estão com muito trabalho e eu preciso que as universidades e a Embrapa, estou convidando o Wilson para dirigir esse grupo, porque a ideia seria montar um grupo e trabalhar, fazer o diagnóstico em primeiro lugar, montar essas áreas prioritárias para nós podermos atuar, procurar os recursos, fazer a legislação. Então, tudo isso deve ser um componente importante que nós vamos ter que desenvolver. E com relação ao plano, acho que nós temos que deixar bem claro todos esses processos no plano municipal de saneamento básico, e incluindo esse componente rural, que é muito importante, né? Eu sempre tenho comentado com o Wilson, a Embrapa, segundo as contas que a própria Embrapa me deu, ela já instalou mais de 6 mil fossas no Brasil inteiro, né, Wilson? Deve ter instalado mais agora, porque essa conversa nossa vem de alguns anos. E aqui em São Carlos... São mais de 12 mil, já passou de 12 mil. Então, pronto, aí, mais de 12 mil. E aqui em São Carlos é onde está menos instalado. Começou aqui, se desenvolveu aqui, foi feito aqui, é uma enorme inovação, importantíssima, e aí nós temos usado muito pouco. Então, eu acho que é importante que nós possamos fazer esse grupo de trabalho, temos que pensar nisso em uma outra discussão, fazer um grupo de trabalho que vá agir rapidamente nesses tópicos que foram mostrados pelo Geraldo, nessas ações que foram mostradas pelo Geraldo. E com relação ao plano, a nossa ideia é incorporar todas as sugestões que os senhores participantes aqui dessa audiência, mais a população que está participando desta audiência e outros, e naturalmente vereadores, etc., possam contribuir para que nós possamos adicionar esses componentes que são muito importantes. Eu ainda quero dizer rapidamente que temos que tratar também de um processo de educação muito importante. O que o Cláudio faz, o que o Geraldo faz com os dias de campo é um processo de educação. E nós temos que fazer educação. Temos que fazer educação com relação ao saneamento básico, que aí eu digo mais uma vez, não é só recursos hídricos e resíduos sólidos. Eu tenho visto em São Carlos, o que é uma coisa para mim, francamente, é muito dolorido. Um carrinho com lixo, um casal puxando esse carrinho e uma criança dentro. Isso eu não via uma vez só, não.
vi várias vezes. E ainda outro dia eu vi com um casal puxando o carrinho, uma criança dentro e um cachorrinho junto com a criança. Ou seja, isso é uma coisa aparentemente simples, mas indica uma falta completa de educação. Nós temos que educar a população na questão do saneamento, vereador, e tem que colocar no projeto um forte componente educacional que envolve todos esses aspectos. Acho que era isso que eu queria dizer. Eu fiquei muito animado com essas possibilidades que se abriram hoje com esses especialistas e vamos ter que trabalhar muito. Nós temos muita coisa para fazer em São Carlos nessa direção e temos que trabalhar muito. E o mais importante é que esse plano ele precisa ir para a Câmara, ele precisa sofrer todas as alterações positivas que nós estamos discutindo aqui e há outras que forem adicionadas e já, como diz o próprio vereador, ele está atrasado. Nós devíamos ter conseguido fazer isso já há algum tempo. Era isso que eu queria dizer, vereador. Obrigado pelo convite para participar e parabéns aos membros desse grupo que expuseram tão bem todo esse problema. Perfeito, professor Tundizi. Muito grato por sua fala, que muito nos entusiasma. Eu também acho que, como diria um pensador que eu admiro muito, a prática é o critério da verdade. É importante colocar em prática esse debate todo. O novo marco legal do saneamento básico, eu acho que é importante nesse debate, né, porque ele exige que os municípios incluam a zona rural nas suas metas de tratamento de esgoto. Então, acho que nós temos um ambiente que realmente nos leva a trazer esse tema para dentro dos planos de saneamento. Eu quero até aproveitar o gancho, primeiro para agradecer a presença aqui do nosso vereador e presidente da casa, Rosalei Françoso, aqui na audiência, a vereadora Neuza, que também é membro da Comissão de Meio Ambiente, ao meu lado, e a assessoria do vereador Robertinho, que também está nos acompanhando desde o princípio aqui. E antes de passar para o Maicon, que é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que inclusive passou por uma troca muito recente, eu sei que está tudo muito muito difícil, né, nesse momento de troca, falar de planos, etc., mas a gente sabe que o convênio da Embrapa com a prefeitura se dá justamente através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né? O convênio para implementação, para essa transferência de tecnologia, ele acabou sendo pausado aí por conta da pandemia, né? Ficou parado, mas com uma perspectiva de que ele seja, então, nos próximos meses aí retomado e que a gente possa ter pelo menos 120 famílias aqui de São Carlos com essa tecnologia. E como bem lembrou o professor Tundizi, né, santo de casa não faz milagre, justo aqui em São Carlos, onde nasceu tecnologia, a gente precisaria dar de fato mais atenção e valor para ela. E aí queria chamar o Maicon para nos contar um pouco, né, o que ele está enxergando desse processo, desse convênio, das perspectivas, e o que ele achar pertinente em nome da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Maicon, está conosco? Opa. Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, né, como você falou, a gente acabou de passar por essa transição, né, essa mudança aí de chefia, né, e como a gente está passando ainda, né, começando hoje, na verdade, está passando para o pessoal novo essa parte de como que tá os projetos, né, tudo que vinha sendo feito. Já foi feito um aditivo, né, no convênio, né, que tinha ficado parado, aí por causa da coisa chegou, venceu, né, então, se não me engano, e foi feito já esse aditivo, né, então tá tudo ok, né, para a gente poder continuar, dar essa continuidade ao projeto, né. E quero falar assim que enquanto Departamento de Agricultura, né, Secretaria de Agricultura, né, a gente destacar bastante com os produtores essa questão, a importância deles entenderem a necessidade dessa fossa, né, do saneamento em geral, né, não só da fossa séptica, né, que sempre foi um projeto que a gente sempre conversou lá na secretaria de levar isso adiante, devido à importância, né, e até como o Flávio falou, né, ele começou a partir dele essa ideia, né, ele viu a necessidade no sítio, né, e nós lá incentivarmos isso mesmo, né, para que os agricultores vejam essa necessidade,
né, a importância, não só para a questão do saneamento em si, mas até mesmo a reutilização, né, da água como fertilizante, né, que agrega muito para eles, né? Então, como tinha falado, né, a gente está com essa mudança agora, então tudo que foi passado aqui a gente viu o quanto é importante. A gente vai estar levando para o nosso novo secretário, conversando. O nosso engenheiro agrônomo também, ele já está assim, meio que devagar, assim, né, como a gente tem uma equipe bem reduzida lá na secretaria, questão técnica, né, trabalhando também assim, num plano do saneamento rural, né, específico para a área rural, né? A gente não sei se eles já tinham conhecimento desse plano geral da prefeitura, né? E então a gente já tem o nosso engenheiro agrônomo, o Caetano, já vem trabalhando assim aos pouquinhos, fazendo ali, mexendo para fazer um plano especificamente para a área rural, né? Até mesmo depois para a gente tentar agregar junto com o plano municipal aí. Então, eu não sou muito técnico na área, né? Eu acompanho um pouco essa parte, assim. Então, eu também estou aprendendo aqui, né, hoje, e tenho certeza que o nosso novo secretário, o Fábio, lá também deve estar acompanhando a audiência aqui, e a gente vai buscar informações, igual como o pessoal lá de Campinas, né, ver o que a gente pode agregar aqui, ver o que dá para ser feito aqui, para a gente dar andamento, né, nessa parte aí, e levar para mais produtores, né? Agora tem esse projeto inicial aí do 120 e depois a gente tá continuando. Perfeito, Maicon. Muito obrigado aí pela sua fala. Eu quero já te fazer um convite. Nós vamos na semana que vem, no dia 16, até Campinas, conhecer um pouco mais de perto aí o trabalho do pessoal da Secretaria do Verde, do PSA, do Saneamento Rural. Caso alguém da Secretaria de Agricultura queira nos acompanhar, vai ser muito bem-vindo, para que a gente possa estabelecer e firmar esses laços entre os poderes executivos dos municípios, poder legislativo, enfim. Fica esse convite aqui e certamente vai ser importantíssimo contar com vocês nesse processo todo. Bom, pessoal, eu vou então abrir aqui para o público. Quero ver se algum dos vereadores presentes gostaria de fazer uso da palavra. Vereadora Neuza, que está aqui nos acompanhando. Vereador Roselei, presidente da casa, assessoria do vereador Robertinho, ou se algum outro participante gostaria de se inscrever, fazer alguma pergunta, comentário, sugestão, antes da gente retornar aqui para a mesa. Djalma, tem algum inscrito? Eu não quero atrapalhar. Por favor, não. Por enquanto Tá. não. Então, primeiro eu quero cumprimentá-lo, né, por mais essa iniciativa. O Djalma tem feito bastante audiência, discutindo vários temas aqui na cidade de São Carlos, e essa questão do saneamento rural é de fundamental importância. Eu tive a oportunidade de viver muitos anos na área rural, conheço o projeto, né, da Embrapa, principalmente das fossas biodigestora, e avalio que é um projeto muito interessante. Mas eu queria trazer como contribuição nessa audiência, até porque Paulo Mancini está aqui ou não? Não? Mas outro professor Tundizi conhece bem o que eu vou falar aqui. Tem alguém do SAAI aqui também, ou Djalma? No Zoom também não. Também não, né? Seria importante ter, nesta audiência pública, alguém do SAAI, e me coloco à disposição depois, do vereador Djalma, da professora Neuza, do Robertinho, dos vereadores aqui presentes, para a gente fazer uma conversa muito direta com o SAAI, em que pese nós temos esse projeto importante da Embrapa, nós temos que fazer, sim, a questão do marco regulatório aí, né, a questão do saneamento rural, mas nós temos uma projeção muito boa, firmada com o Ministério Público do Estado de São Paulo, para a implantação, né, da estação de tratamento de esgoto da bacia do Rio Mogi Guaçu. E eu tenho absoluta convicção que essa região vai atender um público muito grande da região de São Carlos. A região do Varjão, Quinta da Felicidade, Samambaia, né, Valparaíso, ali próximo à Água Vermelha, Aquários 1 e 2 e 3, nós temos ali a Quinta dos Buritis, nós temos, né,
condomínio, não é condomínio, é um loteamento Leila, na verdade, ali no Varjão, né, uma área muito grande, e também, né, de acordo com as novas diretrizes do próprio plano diretor e também da nossa Secretaria Municipal de Urbanismo, a gente sabe que aquela região é uma região, um vetor de crescimento na cidade de São Carlos, e que, infelizmente, alguns loteamentos ainda continuam sendo aprovados para a implantação de fossa séptica. E isso traz uma preocupação muito grande naquela região. Um solo arenoso, muito provavelmente aquele solo contribui com a recarga do nosso aquífero, né, professor Tundizi? E se faz necessário, sim, um trabalho nosso aqui da casa para verificar se a prefeitura, o SAAI, terá condições de atender o termo de ajustamento de conduta assinada com o município já há alguns anos, né? Nós sabemos que alguma coisa já foi feita do ponto de vista de canalização do esgotamento sanitário daquela região, principalmente do São Fernandes 1 e 2, e também uma parte ali da Quinta da Felicidade. Mas há muito o que se fazer ainda, né? Até porque nós temos que ter a estação de tratamento de esgoto e nós temos sinais, né, de que isso ocorra até o dia 31 de dezembro de 2021, que é o prazo estabelecido pelo Ministério Público. A outra questão é que nós aprovamos aqui nessa casa um crédito de 24 milhões de reais para essa finalidade que eu acabei de falar. E a gente não vê processo licitatório aberto, a gente não vê exatamente como o SAAI está trabalhando essa questão. Então, acho importante a gente chamar aqui, não sei se há necessidade de uma audiência pública para essa finalidade, mas chamar, né, o SAAI para que a gente possa, de fato, ter uma conversa direta a respeito desse assunto. Nós estamos falando aqui de rever o plano de saneamento rural. É extremamente importante, mas com essas informações, eu acho que a gente tem o nosso trabalho bastante abreviado e, com certeza, nós teremos aí resultados muito saudáveis, né, para a questão da água, para a questão do saneamento, para a questão da saúde pública e para a questão, obviamente, né, do meio ambiente. Então, Djalma, vou parar por aqui, porque tem bastante gente para falar, mas gostaria muito de dar minha contribuição, né, ao teu lado, ao lado da professora Neuza, do Robertinho, do professor Tundizi, que eu sei que milita muito nessa área de proteção aos nossos recursos hídricos, em especial, a Embrapa, coloco também à disposição aos representantes aqui, né, participando dessa audiência pública, para que a gente possa, de fato, buscar as informações necessárias e trabalhar para que esse processo, né, de utilização dos 24 milhões, a licitação ocorra, porque eu tenho certeza que a região, uma grande região rural, será beneficiada para essa finalidade. Sem prejuízo, obviamente, dessas tratativas com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, na questão, né, de um plano de desenvolvimento, num plano de saneamento, né, para as áreas mais afastadas, em especial, né, para esses assentamentos, para as áreas que tem aí uma densidade populacional, agricultura familiar, né, que possa, né, fazer uso desse valioso instrumento, né, disponibilizado pela nossa Embrapa, né, como o professor Tundizi colocou, está aqui na nossa cidade, né, e eu tenho absoluta convicção que nós enchemos assim de orgulho de ter a Embrapa, mas gostaríamos muito de ter esses equipamentos funcionando nas nossas áreas rurais. Muito obrigado, Djalma. A gente que agradece, presidente, obrigado pela fala. Conversávamos hoje na sessão de que essa legislatura da Câmara está privilegiada no debate da agricultura familiar. Nós temos pelo menos 6 ou 7 representantes, entre eles nós dois, que têm fortes vínculos com os agricultores, com moradores da zona rural. Acho que é um momento propício para, de fato, fazer esse e outros debates. Eu queria convidar aqui a minha colega, a professora vereadora Neuza, que há muito tempo tem relatado uma preocupação com relação à pressão, né, do esgoto no município, nos condomínios, na área urbana, mas também na área rural, e que tem sido uma parceira aqui na defesa do meio ambiente, né? A gente, essa semana, estava apagando incêndio juntos, literalmente, né? Então, eu queria convidar ela para falar um pouco como que ela está visualizando essa situação e qualquer outra informação que ela julgar pertinente aqui para a nossa audiência sobre saneamento rural. Professora, boa noite. Oi, boa noite, Djalma, boa noite a todos. Boa noite, Roselei, e a todos que estão assistindo, ao Tundizi, que eu tenho uma admiração muito grande, né?
E a todos, eu perdi a fala da Embrapa porque você sabe que eu estava numa correria. E é muito interessante e preocupante, é muito importante. Quero te parabenizar, como sempre, Djalma, por essas audiências pontuais. Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje já é tarde, já era para estar muito antes sendo feito. Sabe? Há uma situação altamente preocupante, porque nós, como cidade de São Carlos, 250 mil habitantes, nós estamos com um crescimento absurdo na vertical, né? Nós estamos crescendo, nós não temos um volume para segurar as situações que estão crescendo, que seria o tratamento de esgoto. Então, acho que necessitaria, eu não sei se eu vou falar algo meio que fora, mas realmente um estudo, um planejamento dentro de todas as partes tecnológicas e nas universidades que tem aqui, nas estruturas de condomínio, uma análise de estrutura de pequenas estações de tratamento para realizar e absorver um certo volume, descentralizar algo que vai ser muito volumoso. Segundo, nós estamos necessariamente precisando de cuidado com as matas ciliares, principalmente em relação ao nosso aquífero, né? Que eu comentei com você, eu passei para ele, mas eu acho que nesse momento ele estava fora, né? O Carlos Alberto Lância, que representa as águas minerais, e o estudo dele, ele tem altas amizades em relação a muitos conhecimentos e atitudes do tratamento, não só de esgoto, como do resíduos sólidos. Eu acho que a gente tem que fazer essa linha, como você falou, com o estudo até da Embrapa, na região também de Campinas. Parabéns. Eu sou altamente preocupante. Eu quero estudar mais sobre esse assunto, ver o que eu posso contribuir, porque eu vejo muito preocupante as situações que a gente está enfrentando e deixando para depois. No caso do que o nosso querido presidente falou, sobre os 24 milhões cedidos ao SAAI e nada sendo visto licitado. Quer dizer, estão esperando que a bomba exploda. Nós temos que agir, nós estamos demorando para ter atitudes, sabe? Eu acho que o nosso país é feito de burocracias, de deixar para lá o que vai ser urgente, e quando a coisa explode, alguém levar a culpa. Nós temos que realmente efetivar uma atitude ao meio ambiente, principalmente com as mudanças climáticas e o que está ocorrendo. Nós não vamos ter para onde correr. Nós temos que salvar o que nós chamamos de vida, que é a água. E o esgoto está chegando firme. O Tundizi tem razão de falar sobre a educação. Nós temos que trabalhar a educação do povo, de trabalhar esses monte de resíduos largados a Deus dará. Nós não temos pessoas que nos ecopontos, não estão sendo estruturados. Há muito o que se fazer realmente, como o Tundizi falou. Abraçar, nos juntarmos, darmos força, porque não seremos nós, serão gerações futuras que vão sofrer com esse impacto e a demora de ações administrativas e gestoras da parte pública. Sabe? Porque impostos estão sendo cobrados, impostos estão sendo pagos, a população precisa ter esse retorno. Primeiro, também, educá-la, ela saber que ela está produzindo esse lixo, e esse lixo está contaminando e vai retornar a ela. Nós temos que ter ações na mídia, informações ao povo. Essa audiência tinha que ter sido comunicada aos ventos, para todo mundo estar participando e escutando, observando o quanto é importante. Nada partidário, mas simplesmente política pública para o povo. Era isso que eu queria falar. Eu quero parabenizar a todos
que realmente trabalham em prol disso, a todos, desde a economia solidária, da parte agrícola, que eu venho de uma cidadezinha que vê isso, eu venho de Torrinha, um aporte de agrícola absurdo. Então, eu gostaria de dar parabéns a todos vocês. Muito obrigada por me chamar, viu? Agradeço de coração. Imagina, Neuza, a gente que agradece, professora, suas participações sempre muito pertinentes, parceiraça na luta aí pelo meio ambiente, na comissão e nas ações efetivas, né? Bom, vamos lá então. Pessoal, não vi nenhuma inscrição, quero só lembrar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV, pelo rádio, ela vai ficar salva, né, no YouTube, no Facebook da Câmara, então se qualquer pessoa no futuro assistir essa audiência quiser nos procurar para tirar alguma dúvida, vai ficar esse registro. Mas acho que sem mais delongas, eu queria voltar aqui para a mesa para novas considerações, para a gente ir já para o encerramento. A gente está chegando aqui a praticamente 9 horas, né? 4 para as 9. Acho que para as falas aí de fechamento, eu queria propor de fazer a mesma ordem, né, da abertura aqui, o Wilson, Flávio, Geraldo, Tundiz e Maicon, para as considerações. Queria só fazer duas provocações aqui. Acho que uma que foi mais ou menos explorada aqui é a relação das tecnologias de saneamento rural com o Ministério Público. Acho legal trazer isso, né? O Geraldo contou um pouco lá do caso de Campinas e tal. Aqui nós temos uma relação muito boa com o promotor Flávio Camoto. Como que a gente pode trazer isso aqui para o nosso debate de São Carlos? E outra é a relação também com o Poder Legislativo, né? A gente, como Comissão de Meio Ambiente, quer colaborar com esse processo. A gente tem uma conjuntura muito favorável na Câmara, né? Com o Roselei na presidência, com a professora Neuza e o professor Robertinho também na Comissão de Meio Ambiente. Então, como, né, a gente pode estreitar esse vínculo com o Poder Legislativo e colaborar com essa sinergia para que resulte num bom, né, plano de saneamento que inclua a questão do saneamento rural. Mas, professor Tadeu, eu vou passar para você novamente, então, para fazer novas considerações e já ir amarrando aqui para o encerramento. Eu só vi o professor Tundiz levantando a mão ali, não sei se tem alguma... Não, depois eu falo, mantenha a ordem, pode manter a ordem. Eu ia responder um pouco à professora Neuza, mas eu deixo para as considerações finais. Tá bem. Tá bom. Bom, acho que assim, a questão do Ministério Público, acho que eu vou deixar para o Geraldo essa resposta, porque o Geraldo, o GAEMA lá no município de Campinas participou muito lá do processo, e eu acho que ele pode ser ter mais subsídios para falar, mas sem dúvida é fundamental a participação. E a questão do legislativo, sem dúvida nenhuma, se a gente não tiver a Câmara Municipal estruturando, pensando, criando o arcabouço legal para que a gente consiga fazer, por exemplo, como o professor falou, pagamento de serviço ambiental, ações sociais, recursos, alternativas do ponto de vista estratégico, a própria questão do pensar o plano municipal de saneamento básico, olhar isso do ponto de vista social, né, como sociedade organizada, é fundamental. E aí, a Câmara Municipal encabeçando esse processo é fundamental. Eu não vejo lugar melhor para se discutir isso. Outra questão que o professor Tundiz ele comentou, né, colocou meu nome, né, professor, de fazer um comitê, um grupo para discutir a urgência desse tema. Eu me coloco à disposição, sim, para a gente trabalhar com esse comitê. Vamos pensar nisso, sim. Eu acho que São Carlos tem uma capacidade intelectual e social bastante grande, a gente tem que aproveitar isso. São Carlos, eu acho que pode ser exemplo para o país. A gente tem que saber construir, né, as pontes e não criar muros, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer, e por mais difícil que seja. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar e para discutir. Acho que é isso. E para todos que participaram, que assistiram, meu muito obrigado. E obrigado à Câmara dos Vereadores, em nome do Djalma, por esse convite, por essa ação. Obrigado, professor Wilson. Uma dúvida para a população que quiser saber mais sobre a fossa séptica, biodigestora ou jardim filtrante. Onde que a gente encontra as informações sobre isso? No site da Embrapa Instrumentação? Existe um site da Embrapa, né, que é assim, www.embrapa.br/tema
saneamento-básico-rural. Tá, depois nós vamos colocar por escrito aqui no chat. Aqui. Isso, chegando, eu vou colocar, e aí, aí tem todo o acesso a toda a informação que a gente gerou na Embrapa em cima de saneamento. Tá? Então, questão de reuso, questão até de outras tecnologias, tudo tem lá. Perfeito. Obrigado, professor. Flávio, quer fazer mais algumas considerações, trazer mais comentários? Bom, o que eu quero dizer é que foi muito rico, né, essa audiência. Eu acho que dá os parabéns à Prefeitura de Campinas, né, que a gente consiga avançar igual eles avançaram nesse projeto, né? É um sonho, né, para nós, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, algumas coisas que eu ia falar, outros já falaram aí, a questão do PSA, a professora Neuza falou muito da questão de solo, de floresta, né, para proteger a água, que isso daí também é saneamento. Mas uma coisa que preocupa muito, o professor Tundizzi falou dos resíduos sólidos, porque os resíduos que são produzidos lá na área rural são os mesmos da cidade. As pessoas comem e as pessoas compram as coisas. E tem coisas piores ainda, que são embalagem de agrotóxico, óleo de máquinas, que às vezes não dão o destino correto. Tá? Tem legislação para isso, mas às vezes não dá. Né? Então, a pessoa precisa também ser educada para isso. E uma das coisas que me preocupa muito há muitos anos é a questão dos licenciamentos para uso da água, tá? A gente tem visto que nós, no sítio, nós acostumamos a levar as coisas um pouco certas, assim, né? Tudo dentro da legislação, e a gente tem licenciamento de águas superficiais, de água subterrânea. E a gente tem visto muito uso dessas águas desordenado, sem licenciamento nenhum de perfurar e tirar água de aquífero. Tá? E com todo esse problema de poluição que tem em cima dessas águas, né? Então, isso me preocupa muito. Isso daí tem que entrar, tem que cobrar da agência que é responsável por isso, mais fiscalização para combater isso. Porque se a gente acaba poluindo uma água superficial, você interrompe o abastecimento e, com o tempo, a natureza se recicla e acaba despoluindo. Se você poluir um aquífero, eu quero ver a forma de despoluir isso daí, tá? Então, essa mensagem que eu queria dar, e parabéns mais uma vez a todos aí, tá? Obrigado, Flávio, parabéns pelo seu trabalho incansável aí na defesa do meio ambiente, que eu já conheço de longa data. Muito, muito bom mesmo. Geraldo, a palavra está com você. Obrigado, Djalma. Bom, agradecer novamente a oportunidade, o convite, colocar novamente que Campinas está de portas abertas, né? Já temos aí uma agenda para o dia 16, né? A gente vai aguardá-los lá, então. Em relação ao Ministério Público, dizer que a gente trabalha desde o início, como hoje o promotor, Dr. Rodrigo Sanches, ele é um parceiro nosso, né? E um defensor do saneamento rural. Desde a primeira audiência pública do nosso Plano Municipal de Saneamento, ele vem batendo, né, nessa questão, né, de incluir o rural, né? Inclusive, recentemente, ele levou para a bacia do PCJ, né, o Piracicaba, Capivari, Jundiaí, a proposta de um plano específico, né, para o rural, um plano municipal de saneamento rural. Inclusive, a bacia, a agência de bacia já está financiando esse tipo de projeto, né? Já abriu edital específico para os municípios da bacia que queiram fazer planos específicos, só do saneamento rural, né? Queria também colocar, né, em relação ao professor Tundizzi, que eu concordo com o caminho de criar um grupo de trabalho. Foi justamente isso que a gente fez no início lá em Campinas, montou uma equipe para discutir o assunto de forma específica, né? Também concordo com o presidente da Câmara de envolver a empresa de saneamento aí, né, de água e esgoto aí de São Carlos, né? É muito importante a contribuição deles e eles estarem como parceiro, assim como a gente conseguiu aqui a Sanasa aqui em Campinas também, né? E dar os parabéns para o Flávio, né? Quando a gente encontra produtores rurais, né, motivados e abertos às soluções ambientais, fica bem mais fácil o nosso trabalho, né? Tanto da Secretaria de Meio Ambiente quanto de Agricultura. Então, era isso. Eu agradeço novamente o convite.
Opa, muito obrigado, Geraldo, pela participação. Daqui a pouco a gente vai estar conversando mais aí pessoalmente. Então, eu quero passar para o professor Tundizi comentar e responder aqui as perguntas. Muito obrigado, vereador Djalma. Bom, primeiro, mais uma vez, os parabéns pela iniciativa. Eu acho muito importante essa discussão, porque ela amplia a nossa capacidade de interação, a nossa capacidade de ver os problemas de vários ângulos e, a partir daí, fazer uma síntese e sair com ações programadas. Queria dizer, vou fazer alguns comentários sobre as observações da professora Neuza, que foram muito importantes. E, primeiro, a questão da descentralização do tratamento. Isso eu já tenho trabalhado, nós já conseguimos, pelo menos, 3 empreendimentos onde vai ter estação de tratamento de esgoto. A finalidade é justamente descentralizar o processo para que não sobrecarreguemos a nossa estação central. E, por outro lado, essas estações elas vão desenvolver tecnologias diferentes, porque depende do tamanho do condomínio ou do tamanho do bairro que vai se construir. Portanto, elas serão diferentes, vai promover uma tecnologia importante e vai promover também a capacidade de treinamento para tocar essas estações, para manter essas estações. Então, isso é algo que precisaria, talvez, vereador, ser discutido no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, e é possível até pensar numa legislação, com todo o cuidado, naturalmente, porque é um assunto importante e delicado também do ponto de vista de custos, etc., mas eu acho que nós precisamos enfrentar esse problema. A cidade está crescendo, a cidade tem muitos empreendimentos, esses empreendimentos vai pegar lá um esgoto lá no Embaré e faz uma adutora de 6, 7 quilômetros para chegar na estação de tratamento. O que se gasta de bombeamento de esgoto, etc., por que não se faz no local? Eu acho que precisa discutir, precisa ter uma legislação específica, eu concordo. A questão das matas ciliares é uma grande preocupação que eu tenho, mas se nós tivermos o PSA, a gente resolve isso de uma forma muito rápida e bastante efetiva. Eu comprei 35 mil mudas do governo do estado agora, numa licitação, numa compra direta, porque não foi feita a licitação, uma vez que o governo do estado fez uma lei possibilitando a compra direta de mudas a R$ 3,00 de espécies nativas. Eu preciso de gente para plantar, junto com a Secretaria de Serviços Públicos. Se tivesse um PSA, a gente planta isso de outubro a março. Então, esse ponto é um ponto muito importante também, mas é uma das maneiras importantes de proteger os mananciais, proteger as bacias hidrográficas. Ainda a questão, tem 2 questões importantes que foram mencionadas, que eu acho que vale a pena mencionar também, que é a questão da interação com o Ministério Público. Eu trabalhei muito com o GAEMA de Piracicaba na represa do Broa, e nós tivemos resultados muito importantes na proteção da represa do Broa, dos tributários, e fizemos algo bastante positivo juntamente com o Ministério Público. Acho muito importante essa interação com o Ministério Público. E, evidentemente, a outra interação é com o setor, ou seja, o poder legislativo, que é fundamental. São vocês, são os legisladores estão na Câmara, são os legisladores que fazem as leis. O que nós temos que fazer é dar aos legisladores os instrumentos para que eles peguem esses instrumentos e os transformem em leis. Eu não sei fazer lei, mas o vereador Djalma é especialista porque ele foi eleito para fazer leis, ele vai se armar com os diferentes conselheiros, advogados, etc., e a Câmara faz as leis. Mas nós temos que alimentar a Câmara com essas ideias. É isso que tem, é assim que tem que funcionar, executivo e legislativo, trabalhando juntos para fazer avançar o município, né? Isso eu acho que é uma lição que muita gente devia aprender, especialmente nesses dias
sombrios que o Brasil está vivendo, não é? Mas eu acho que essa questão da interação com o legislativo é muito importante. E, finalmente, quanto à comissão, isso, sem dúvida nenhuma, eu estava fazendo aqui, representantes da minha secretaria, do SAI, da Agricultura, da Embrapa, e aí vamos ver também algumas pessoas da universidade. É um grupo de trabalho, sabe? Como o Geraldo disse, é um grupo de trabalho que não vai fazer só o desenho do projeto, mas vai mostrar a capacidade de ação. Eu quero ver ação, eu quero fazer coisa. Então, eu preciso desse grupo de trabalho para me dizer, vai ser assim, assim, assim. Aí nós vamos fazer. E, finalmente, vereador, uma coisa muito importante que a professora Neuza falou, e eu volto a repetir: educação. Nós temos que educar a nossa população. A questão de resíduo sólido, eu ando muito pela cidade, tem resíduo sólido para tudo quanto é lado. É impressionante. Hoje eu estive lá no Cantinho Fraterno, lixo para tudo quanto é lado. É bairro de classe média. O que o pessoal está pensando? Vai jogar lixo lá? Onde se viu? Ali, perto do asilo. Então, em qualquer lugar que a gente vá, em São Carlos, tem montes de lixos em terrenos baldios. Por isso que eu estou apoiando aquela ideia que o vereador Djalma está desenvolvendo, que é fazer hortas, porque, pelo menos, se fizer hortas em áreas urbanas não utilizadas, impede esse processo. E eu acho que é uma ideia que nós temos que levar para frente também, porque, além de produzir áreas verdes, vai acelerar emprego, renda e produção de alimentos, que é algo extremamente importante na zona urbana. Acho que era isso que eu queria falar e dizer que eu fiquei muito animado com essa audiência pública. Eu cumprimento todos os participantes que fizeram deram um panorama muito importante de todo o processo. Nós temos trabalhado ativamente com a agricultura para que nós fazemos lá o projeto junto ao Água Quente. A secretaria tinha colocado metade dos recursos da minha secretaria, metade da Secretaria da Agricultura. Agora nós temos que rever isso, mas eu estou muito ansioso para colocar aquelas fossas do Água Quente, porque é um projeto nosso conjunto e precisa cumprir essa determinação. Era isso, vereador. Eu queria agradecer mais uma vez, cumprimentá-lo e cumprimentar todos os presentes, cumprimentá-lo pela iniciativa, e estou sempre à disposição, sem dúvida nenhuma, porque faz parte da minha visão pública de participar dessas audiências para poder colocar a posição do setor público que me compete para a população. Muito obrigado. Perfeito, professor Tundizzi. Muito bom contar com o seu apoio, com a sua fala. O presidente da casa, Roselei, pediu para fazer um esclarecimento, mas queria dizer, professor Tundizzi, caso você precise de braços aí para plantar essas árvores, chama a gente, que a gente mobiliza aqui o nosso grupo. Vou precisar. Ajuda com o maior prazer. Tá, eu também, Djalma. Tá bom, vou te convidar, vou convidar vocês, tá bom. Tá. Eu vou pegar tudo aqueles alunos meus lá. Tá bom, tá. Vamos lá. Presidente Roselei. Obrigado, Djalma. Gostei muito da fala do professor Tundizzi, mas me senti na obrigação aqui de apenas dar um esclarecimento em torno da questão da gente fazer essa legislação, né? A questão do saneamento básico. Eu acho que a gente está fazendo aqui uma audiência pública hoje e é uma contribuição muito grande para dar o start nessa questão toda. Só que nós temos alguns requisitos que a gente tem que seguir para não viciar o processo legislativo. Então, nós temos que respeitar a questão da separação dos poderes e tem algumas matérias que são privativas do poder executivo, como, por exemplo, legislar em torno dessa questão de planos, de códigos, né? Por quê? Porque gera custo para o município, e uma vez que a gente iniciar esse processo aqui na casa,
ele pode ser, a qualquer momento, declarado inconstitucional, nulo de pleno direito, e isso pode trazer consequências para toda a matéria discutida. Então, eu queria, na verdade, colocar a Câmara à disposição para discutir, sim, esses projetos em todos, né, em todos os canais possíveis, dar ampla publicidade, fazer consulta pública, discutir com a sociedade, estar ali lado a lado da prefeitura para a gente tentar criar um texto base, colocar o nosso departamento jurídico para ajudar a desenhar esse plano, mas precisa ser acordado com o professor Tundizi, em especial, até porque ele é o secretário de Meio Ambiente da cidade, que a prefeitura encaminhe esse projeto para a Câmara. A gente pode ajudar na construção, mas não pode nascer aqui na Câmara para não ter visto de iniciativa, Tundizi, doutor Tundizi. Tá? Então, a gente está à disposição, sim. O nosso jurídico aqui é muito bom nessa questão de redação, de técnica legislativa, né, Djalma? Então, a gente se coloca à disposição, mas não pode nós fazermos o plano, colocar em votação, porque a gente vai ter problema depois pela frente de constitucionalidade, de materialidade desse tema tão importante. Então, construímos juntos, a Prefeitura manda a matéria para a Câmara, e aí sim a Câmara, né, poderá fazer ainda os debates necessários, mas com certeza aprovaremos aquilo que for construído em várias mãos, né, com apoio, inclusive, do Dr. Tundizi. Não, perfeitamente, presidente. Eu gostaria de esclarecer que eu tenho trabalhado nessa direção sempre. Por exemplo, o plano da gestão integrada de resíduos sólidos foi entregue à Câmara, mas o decreto que a Câmara aprovou em 2019 foi elaborado pela Prefeitura, foi encaminhado à Câmara e a Câmara aprovou. Eu conheço esse caminho, eu acho importante, sim, que a responsabilidade é nossa de fazer a proposta inicial, fazer o levantamento jurídico, inclusive, e encaminhar para a Câmara, para que a Câmara aí tome as decisões necessárias. Tá perfeito. Tá. Perfeito, gente. Então, para finalizar na sua rodada, eu quero ver se o Maicon, da Secretaria de Agricultura, gostaria de fazer alguma fala final aqui. Para informar, né, eu conversei, mandei uma mensagem para o secretário, ele já colocou-se inteiramente à disposição, né, para participar da visita técnica, né, a Campinas. Também gostaria de parabenizar o vereador Djalma, né, pela iniciativa desse assunto que é tão importante, né, que a gente sabe que às vezes nossos agricultores, né, ficam um pouco esquecidos, né, no geral, assim, e colocar a Secretaria de Agricultura inteiramente à disposição, como o professor Tundizi falou do projeto do Água Quente, tenho certeza que a gente vai conseguir levar ele adiante, o pessoal que está chegando agora está disposto a trabalhar, né, levar os projetos que, ainda mais dessa importância aí, para frente, né? E que depender lá da secretaria, a gente está à disposição, a gente vai dar o nosso máximo lá para contribuir, né? Para conseguir fazer acontecer, né? Não ficar só na palavra e virar ação, como foi dito aqui. Muito obrigado. Obrigado. Perfeito, Maicon. Grato por sua participação. Mande nossos cumprimentos ao novo secretário, Wellington. Estamos torcendo para que ele faça uma boa gestão à frente da Secretaria de Agricultura. Bom, pessoal, com isso a gente está encerrando então aqui nossa audiência. Quero agradecer todo mundo que participou, que assistiu, que esteve aqui como convidado dessa mesa virtual. Dizer que essa casa está aberta, né, todos os debates. Esse ano já foram 30 audiências públicas, né, um recorde de audiências, de debate, de participação. E eu queria dizer que temos alguns encaminhamentos concretos, né, da nossa audiência. Acho que a sugestão de um grupo de trabalho que o professor Tundizi trouxe aqui, já até nomeou o Wilson como um coordenador aqui do grupo, né? Eu acho que é importante, gostaria de participar desse grupo de trabalho, né? Acho que é uma ferramenta importante para a gente materializar aquilo que a gente quer fazer. A visita a Campinas, eu acho que é mais uma etapa, né, desse estreitamento de laços, de vínculos, de experiências exitosas que a gente pode trazer para a cidade. Vai ser importante, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, poderem conhecer um pouco mais de perto essa experiência de Campinas e outras experiências, e deixar o espaço aberto, né, para futuros debates, para que a gente possa dar sequência. A Câmara, Poder Legislativo aguarda, né, a
uma proposta inicial da prefeitura para que a gente possa nos debruçar sobre a questão do plano de saneamento, né, a atualização do plano, e o debate sobre o saneamento rural. Então, quero agradecer de novo o professor Wilson, né, por ter sido aqui o motivador principal ali do debate, né, de trazer a proposta da audiência. Quero agradecer o Flávio, né, que esteve aqui conosco também, falando um pouco sobre a experiência dele com o sítio São João. Agradecer o professor José Galizia Tundiza, secretário de Meio Ambiente, que, como sempre, abrilhantou aqui o nosso debate. Agradecer o Michael, né, de trazer as perspectivas aqui da nova Secretaria de Agricultura. Agradecer também o Geraldo, né, de Campinas, por ter trazido para a gente um pouco da perspectiva já mais amadurecida da cidade de Campinas. Agradecer também ao pessoal da Câmara aqui de São Carlos, que viabilizou a parte técnica da transmissão, o pessoal da assessoria, todo mundo que assistiu, e dizer que essa live, né, esse vídeo vai ficar salvo aí para quem quiser futuramente trazer qualquer questionamento. Deixo uma boa noite e agradeço todo mundo novamente. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.